Seja bem-vindo, eu sou o professor Lacerda e aqui a gente descomplica a geopolítica e a economia mundial de um jeito direto e sem enrolação. Fala pessoal, hoje o vídeo tá pesado. Tem polêmica, tem conspiração, tem treta internacional e, claro, muita coisa que ninguém tá te contando. Então já chega deixando o like e bora entender o que tá rolando no mundo. Primeiro vamos falar do roubo descarado que a Venezuela está acusando os Estados Unidos de fazer. Sim, os gringos simplesmente tomaram mais um avião presidencial do Maduro. O que está por trás disso? Sanções, pressão política ou só provocação mesmo? Depois a revista Time tacou lenha na fogueira e botou Elon Musk sentado na cadeira da Casa Branca. O bilionário está acumulando poder e mexendo com os bastidores do governo americano. Será que o cara está de olho na presidência? No terceiro tema, a coisa fica séria. Um massacre brutal na República Democrática do Congo. Mais de 150 mulheres foram estupradas e queimadas vivas num conflito que a mídia mal comenta. Quem são os responsáveis? E por que essa guerra nunca acaba? E para fechar, a Rússia e os Estados Unidos estão numa briga de versões sobre o futuro da guerra na Ucrânia. Será que Trump e Putin estão preparando um acordo secreto? Ou é só cortina de fumaça para enganar o mundo? Muita coisa para processar, né? Então senta aí, pega um café e bora entender esse caos todo. Beleza, galera, bora começar. E já vamos logo de cara com uma treta internacional daquelas. A Venezuela está acusando os Estados Unidos de roubar mais um avião presidencial de Maduro. Isso mesmo, o segundo em poucos meses. E a pergunta que não quer calar: isso foi uma apreensão legal ou um golpe na cara do governo venezuelano? O avião, um Dassault Falcon 200, estava estacionado na República Dominicana, passando por manutenção, quando as autoridades dos Estados Unidos simplesmente chegaram e levaram ele. A justificativa? Sanções, lavagem de dinheiro e violações de exportação. Mas será que essa história é tão simples assim? Porque, claro, Maduro não deixou barato. O governo venezuelano chamou isso de roubo descarado e ainda disse que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, é um ladrão de aviões. Os caras tão pistola e a República Dominicana. Bem, a Venezuela também meteu o dedo na ferida e chamou os dominicanos de submissos aos interesses americanos. Agora, a real é que essa apreensão não foi a primeira. Em setembro do ano passado, outro avião do governo venezuelano foi tomado pelos Estados Unidos, também na República Dominicana. E qual foi a desculpa naquela época? A mesma: sanções e suspeitas de irregularidades na compra da aeronave. Mas espera aí, será que isso é só sobre sanções? Ou tem algo maior acontecendo? A Venezuela está em crise há anos, com eleições contestadas, economia derretendo e uma enxurrada de sanções dos Estados Unidos. E para piorar, Maduro acabou de ser reeleito, mas sem apresentar as atas eleitorais que comprovam a vitória. Muita coincidência, né? Os Estados Unidos sempre tiveram um interesse especial na Venezuela, e não é segredo que eles já tentaram enfraquecer o governo Maduro várias vezes. Apreender aviões presidenciais seria só mais uma peça nesse jogo de pressão? E o que vem agora? Maduro promete tomar ações necessárias para recuperar o avião, mas convenhamos, o que ele pode fazer contra os Estados Unidos? A relação entre os dois países já está no gelo há anos, e isso só coloca mais lenha na fogueira. Bom, uma coisa é certa, essa novela ainda está longe do fim. E aí, o que vocês acham? Foi um roubo descarado mesmo, ou os Estados Unidos só estão fazendo valer as sanções? Comenta aí, porque agora a gente vai para um assunto que também está dando o que falar: Elon Musk e sua disputa pelo poder nos Estados Unidos. Beleza, bora seguir porque agora o assunto é polêmico. E bem estranho. A revista Time resolveu botar lenha na fogueira e lançou uma capa que deixou muita gente de queixo caído. Elon Musk sentado na cadeira presidencial da Casa Branca. Pois é, o bilionário está sendo retratado como um cara que já manda nos bastidores do governo dos Estados Unidos. E não é só teoria da conspiração, não. A reportagem da Time diz que nenhum cidadão privado teve tanto poder sobre a máquina pública americana quanto Musk. Mas calma aí. O cara não é só o dono da Tesla e da SpaceX. Não, meu amigo, ele é muito mais que isso.
Musk tem influência no setor espacial, na inteligência artificial, na comunicação, com o X, ex-Twitter, e agora está até se metendo na economia do país. Ele foi nomeado por Donald Trump para comandar um novo órgão do governo, o DOGE. Sim, esse é o nome real, que tem a missão de cortar gastos públicos. Só que tem um detalhe bizarro. Esse tal de DOGE não tem crachá, não tem site e nem uma autoridade legal muito clara. Ou seja, parece mais um grupo secreto de conselheiros do que um departamento oficial. E aí que entra a treta. Musk está virando uma espécie de ministro paralelo do governo Trump. Ele dá ordens, influencia decisões e corta gastos, sem precisar prestar contas para ninguém. Isso está deixando muita gente preocupada, inclusive dentro do próprio governo. A Time até diz que Musk não tolera oposição e que ele já está batendo de frente com políticos que tentam barrar seu avanço. O bilionário vem se tornando um dos caras mais poderosos do mundo. E a pergunta que fica é: será que ele está de olho na presidência? Agora, Trump e Musk não são exatamente melhores amigos. Os dois já brigaram algumas vezes no passado, mas ao que tudo indica, estão se aproximando de novo. E isso pode significar que Musk está se posicionando para algo maior no futuro. Então fica a dúvida: Elon Musk quer só mandar nos bastidores ou ele realmente está preparando o terreno para tentar assumir o controle de vez? O que vocês acham? Gênio visionário ou um novo tipo de político que ninguém consegue parar? Comenta aí! E agora, bora falar de um assunto pesado. Um massacre brutal aconteceu na República Democrática do Congo e a gente precisa entender o que está rolando por lá. Na República Democrática do Congo, mais de 150 mulheres foram estupradas e queimadas vivas dentro de uma prisão. Sim, isso aconteceu. E o pior, quase ninguém está falando sobre isso. Para entender esse massacre brutal, a gente precisa olhar para o contexto. A RDC, República Democrática do Congo, está mergulhada num conflito sangrento há décadas. É uma guerra que envolve grupos rebeldes, exércitos, interesses econômicos e muita violência. E dessa vez, o terror aconteceu dentro da prisão de Muzenze, na cidade de Goma. Tudo começou quando um grupo de prisioneiros organizou uma fuga em massa. Eles atearam fogo no presídio e, no meio do caos, 165 mulheres foram violentadas e muitas acabaram morrendo carbonizadas. O governo da RDC confirmou que isso aconteceu e a ONU também está denunciando o caso. Mas a verdade é que esse tipo de violência não é novidade na região. O leste do Congo vive num estado de guerra quase permanente, com grupos armados disputando o controle de terras ricas em minerais raros, os mesmos que são usados para fabricar celulares, computadores e até baterias de carros elétricos. E aí vem a grande questão: por que o mundo inteiro ignora esse massacre? Se essa tragédia tivesse acontecido na Europa ou nos Estados Unidos, será que teria sido diferente? Será que teríamos manchetes gigantescas e políticos fazendo discursos emocionados? A verdade é que a África segue sendo um continente esquecido quando o assunto é crise humanitária. E enquanto isso, a guerra no Congo continua, deixando milhares de mortos e milhões de deslocados. Agora, um grupo rebelde chamado M23 está se aproveitando do caos e tomando cidades inteiras, incluindo Goma. Eles pediram um cessar-fogo, mas todo mundo sabe que isso é só uma pausa estratégica antes do próximo ataque. E no meio disso tudo, o governo do Congo está acusando o Ruanda de estar por trás do M23, fornecendo armas e combatentes. A relação entre os dois países já está no limite. E esse conflito pode escalar ainda mais rápido do que muita gente imagina. Então fica a reflexão: quantas tragédias mais vão precisar acontecer para o mundo finalmente prestar atenção no que está rolando no Congo? Se essa história te chocou, comenta aí, porque agora a gente vai para mais um tema polêmico: a guerra na Ucrânia e as negociações secretas entre Rússia e Estados Unidos. Vamos falar sobre um assunto que tem gerado muitas especulações: os planos de Donald Trump para encerrar a guerra na Ucrânia e a reação do Kremlin a essa possibilidade. O porta-voz russo, Dmitry Peskov, comentou sobre os rumores de uma trégua mediada por Trump, chamando as informações de imprecisas e destacando que muitas delas são refutadas rapidamente.
Ou seja, o Kremlin reconhece as especulações, mas não vê nada concreto até o momento. A Rússia sempre foi cautelosa sobre negociações de paz, especialmente após 3 anos de conflito. Putin não deve aceitar qualquer acordo sem garantir os interesses russos. Já Trump, ao se posicionar como mediador, levanta dúvidas. Ele realmente pode conseguir uma solução ou é apenas retórica política? O Kremlin diz estar aberto a negociações, mas sem decisões unilaterais ou pressa. Tudo indica que essa guerra ainda não terá um desfecho rápido e o cenário segue incerto. E você? Acha que Trump pode intermediar um acordo ou a Rússia seguirá ditando as regras? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais análises aqui no canal.